Eu acho que não, que alguém falou, né? E não funcionou. Deixa eu ver. Vamos lá. Tô tentando aqui, que eu tô usando um computador diferente. Tem alguém tentando falar? Acho que sim, né? Tô vendo a Gabriela com o microfone desativado. Falem agora alguma coisa, por favor. Bom dia. Oi, professor, tá ouvindo? Ó, tô Bom dia, ouvindo. Peraí, eu Flávio. quero tentar colocar esse som na minha caixinha. Vamos ver se eu consigo. Tentem de novo, por favor. Tá escutando? Não, né? Não funcionou. Só consigo escutar vocês sem a caixinha. Deixa eu ver que outra opção que eu tenho. E agora? Tá no máximo aqui o volume, mas Foi? Se você colocar o seu sussurro. fone, será que não funciona? Então, pode ser que me ajude, né? Mas é engraçado, porque assim, ó, eu tô usando um computador que eu peguei na escola, né? E ele só tem uma entrada, que é a entrada que eu coloco aqui, o fiozinho aqui, ó, pra ir pra caixinha. Mas aí a hora que eu coloco, não vai. Vou tentar de novo. The radio motor. The Bluetooth device is ready to have aux input motor. Falem comigo. Fala, oi? Oi, professor. Não, Oi, Flávio. não está indo. Sem caixinha. Sem caixinhas. Eu preciso de uma caixa que tenha entrada USB. Tem várias entradas USB. Tá difícil, porque esse computador é antigo, mais velho que eu. Aí eu não tô achando as coisas nele aqui. É difícil. Mas beleza. Tudo bem. A gente tenta dar um jeito. Fala alguém alguma coisa para ver se eu consigo ouvir vocês bem. Oi. Nossa, Tá não dá para ouvindo? ouvir quase nada. Impressionante. Então, dá para ouvir, mas tão baixinho. Eu tô acostumado com a caixa aqui que fica tão alta. Que pena. Pera aí. Uma ideia. Vamos lá. Vamos ver se o microfone funciona. Vocês estão me ouvindo agora? Responde se sim ou não. Sim. Tá igual antes, eu Sim. acho. Não, né? Sim. Vocês ouviram o que eu falei? Sim. Sim. Sim? Ué, estranho. Mas quando eu conecto aqui no desenho aqui, que é um fone, eu não consigo ouvir vocês. Tudo bem, sem problema. Dá um jeito. Bom, hoje, então, vocês vão ter que gritar para falar comigo. Gritem para falar comigo, por favor. Quando alguém tiver alguma dúvida, dá um grito bem grande. Eu ainda não consegui passar a lista de presença, os diários, para esse computador. Então, eu vou baixar a lista de presença e aí depois eu abro ela à tarde e aí eu vou passando para o diário que está lá no outro computador, que é o que projeta na televisão, só que está lá no meu quarto. Depois eu faço isso, tá? 11h05, já deu tempo de quase todo mundo chegar, né? Por favor, responda alto. Assistiram a aula gravada? Não. Com os meus desenhos? Não consigo. Sim? Não. Ainda não. Não consigo. Não! Prova. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Acho que eu vou ver hoje ou amanhã. Ó, a Gabi tentou falar, né, Gabi? Você falou que você ainda não assistiu, né? Isso, vou ver hoje, eu acho. Ou amanhã eu vou ver. Essa aula... Que coisa, hein? Que coisa que não funciona. Aula gravada, a Sara já assistiu, porque a Sara me mandou o trabalho.
Essa aula ela tem, turma, 6 formações de imagem de extrema importância, tá? Extrema importância. Quando alguém for falar, eu vou me aproximar aqui do computador, minha orelha, que eu consigo ouvir vocês bem, já que não deu certo o que eu queria que desse certo. Eu tenho uma outra caixa aqui que eu posso tentar, vamos ver. Aqui, ó, tem uma outra caixa de som antiga, igual ele, quem sabe, né? Antigo, funciona. Vamos tentar? Deixa eu ver se dá certo. Porque realmente o som dele é muito baixo. Não estou exagerando, não. É muito baixo mesmo. Vamos lá. Fala alguma coisa alguém agora. Oi. Oi. Ah, agora foi. Fala de novo, Gabi, por favor. Oi. Eu acho que agora... Não. Não tá ouvindo? Professor, será que não pode ser o áudio da Gabi que tá baixo? Essa Tem, caixinha tem. não tem como aumentar o volume? Ó, eu acho que ele tá com mau contato. Eu acho que é isso. Quando você coloca aqui o cabinho, ó, vê que faz o barulho, ó. Tenta. Oi. Não, deixa. Deixa, senão a gente vai perder maior tempo com isso. Deixa. Depois eu tento resolver. Se vocês forem falar comigo, eu tento fazer um esforcinho aqui e ouço vocês. Tá no máximo aqui o som do computador, é que o som fica bem chato. Enfim, quando vocês forem falar, eu tento fazer um esforço aqui. Beleza, ó. Postilha em mãos. Eu tava falando da aula gravada, da 15, acho que era 14:15, né? 14:15. Comecei a mostrar para vocês, segundo A e segundo B, a partir da página 32, os espelhos esféricos. Então, lá nas aulas 14 e 15, eu explico o que é um espelho esférico, qual é, e depois eu começo a fazer as construções de imagem. Quem lembra eu andando com aquela régua gigantesca no passado no corredor? É para isso. Antes das construções, eu fiz também os raios notáveis, que são três raios notáveis. Quem já assistiu sabe que nós temos o raio que entra paralelo e sai pelo foco, o raio que entra e sai pelo vértice, e temos um terceiro raio que entra e sai pelo centro de curvatura, que eu não uso, mas ele existe, então eu mostrei para vocês. Só que nós precisamos, segundo A e B, como eu disse lá na aula, de 2 raios para formar uma imagem. Quem ainda não viu a aula, o que eu estou falando, essa formação de imagem que eu estou falando, está na página 35, 36. Essas formações, elas nunca mudam, são sempre as mesmas, tá? Então, por exemplo, eu posso decorar, então, as 6 formações? Tudo bem, se você achar que prefere, que é mais fácil para você, pode. Por quê? Depois das 6 formações de imagem, nós temos também a classificação dessa formação. Então, essas formações, elas possuem uma determinada classificação. E aí, essa classificação, você pode, se você quiser, decorar. Por mim, não tem problema. Você pode chegar com ela decorada. Lógico que eu vou obrigar vocês a fazer o desenho algumas vezes, né? Como, por exemplo, o trabalho da semana. Porque você fazer pelo menos uma vez o desenho construindo, na minha opinião, fica mais fácil de você entender o assunto. Mas depois, sem problema nenhum, decorar. Na aula seguinte, na aula 15, eu terminei de fazer as formações. São 5 para o espelho côncavo e 1 para o convexo. O convexo só tem uma formação de imagem, o espelho côncavo tem 5. Aí depois, eu terminei na aula 15 mostrando as 2 equações, as 2 fórmulas para essas formações de imagem. Uma se chama equação dos pontos conjugados, que é a equação famosa pela frase, que é a frase da fimose, que é com essa fórmula aqui, ó. Uma fimose é igual a uma pele mais uma pelinha.
Quem dos meninos aí já teve fimose sabe do que eu tô falando. Uma fimose, o que que ela é? Uma fimose é igual a uma pele, mas uma pelinha. Então, os meninos aí, quem já Meu teve... Deus, eu vou Flávio. botar aqui. O que que foi, Fernanda? Eu não entendi. Que sujo. Eu tô morrendo com esse macete. Eu não vou perguntar quem já teve, porque sacanagem perguntar isso. Mas quem já teve sabe do que eu tô falando. Não, como você já pensa, como Ah. você pensa nisso? Tipo, ai, um F, um P, um P. Aí você vai lá e pensa nessas coisas. Ó, mas é assim mesmo, hein? Tem que decorar lembrando da frase. Não vai me decorar de outro jeito, não. Tem que lembrar dessa frase. Depois dela, eu coloquei a fórmula do aumento linear, lá na página 15, que é o I sobre O, que pode ser também igual a menos pelinha sobre P. Menos pelinha sobre P. Nossa, tá me deixando muito incomodado, eu não consegui ouvir vocês direitinho. Eu vou tentar com fone também. Eu acho que tem um fone fácil aqui do meu lado. Pera aí. Nossa, horrível. Mas ele funciona. É porque o fone enrola mesmo. É só para ver se dá para ouvir o fone. Mas eu acho que é problema aqui no negocinho. Por favor, alguém fala alguma coisa agora? Oi? Tá ouvindo, professor? De novo, trocar de lado o fone, vai que tá quebrado. Tá ouvindo? De novo, tenta. Oi, tá ouvindo? Ó, não. Mas quando coloco o fone aqui, pelo menos melhora um pouco o som. Quer ver? Fala de novo, Larissa, alguma coisa. Oi, tá me ouvindo? Ó, melhora o som aqui. É problema aqui na conexão. Eles me emprestaram um computador que acho que meu avô também já usou. Mas tudo bem, vamos lá. Não posso reclamar, né? A culpa é minha, eu que caí. Agora, eu deixei para nossa aula remota, nós juntos, os exercícios, porque fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, obrigado aí pela ajuda, de eu tentar ouvi-los. Me parece que colocando o fone ali fica melhor o som de vocês, mas não do jeito que eu queria. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos dar um jeito, sem reclamar. Então, vamos tentar fazer, turma, os exercícios a partir da página 38, tá? Então, peguem a apostila, página 38. Espero que vocês estejam, pelo menos a lousa, enxergando direitinho. Pelo menos a lousa deve estar sendo enxergada bem. Vocês estão enxergando bem? Porque a primeira vez que eu uso essa câmera também. A lousa tá ótima. No meu celular, pelo menos. Então Tá bem melhor. Então, ótimo. Se a lousa tá bem no sol aqui, né? Minha careca tá iluminada. Muito bem. Vamos lá. É porque tem umas telhas transparentes aqui, o sol tá passando. Ó, seguinte. Para fazer o exercício 1, ele é muito fácil. É só nós olharmos o que ele está pedindo aqui, se eu não me engano. Ó, deixa eu ver. Ó, os espelhos esféricos têm as condições de Gauss, represente adequadamente os raios refletidos em cada caso, explicando a propriedade do raio luminoso. Legal. O que ele quer, a apostila de vocês já tem esse desenho aqui, ó. Ela já tem esse desenho? Ou esse desenho só tem a parte vermelha? Só tem a parte vermelha. Só tem a parte vermelha. Gabriela, alguma coisa acontece com o seu microfone que eu não consigo te ouvir. A Gabriela, eu acho que é no microfone, Gabi. Não, eu não tô falando nada, não. Ah, beleza. Agora foi, agora eu ouvi. Eu pensei que, porque às vezes fica em negrito seu nome, acho que é quando abre o microfone. Mas beleza, eu te ouvi. Então tá, então vocês possuem aí a parte que está em vermelho. Então, alternativa A. Deixa eu tentar desenhar direitinho. Ó, isso aqui é um espelho côncavo. Aqui a gente tem o eixo principal, para quem ainda não assistiu a videoaula. O eixo principal. Aí nós temos os elementos do espelho, o vértice, o foco e o centro de curvatura, tá? Vocês possuem... Deixa eu pegar agora a caneta preta para diferenciar. Ó, desculpa, eu tô sem régua, então não vai ficar tão reto. Mas vocês possuem um raio aqui, ó, em vermelho, que ele está entrando paralelo.
esse raio, quando ele entra paralelo, obrigatoriamente ele deve sair pelo foco. Então, você vai desenhar aqui com uma régua. Ó, muito difícil fazer a prova bimestral sem régua, hein? Então, desenha isso daqui, ó, na sua apostila, tá? Faça esse desenho aqui na sua apostila, por favor. Se vocês não estiverem enxergando direitinho, vocês me avisam. Mas, ó, esse é o desenho. E aí, na linha, escrever assim, ó. Raio que entra paralelo deve sair pelo foco. Raio que entra paralelo deve sair pelo foco. Enquanto vocês escrevem, terminam o desenho, eu vou começar a montar aqui o desenho da B. Raio que entra paralelo deve sair pelo foco. Raio que entra paralelo deve sair pelo foco. Tudo bem? Alguém quer que eu espero? Repita. Tá tudo tranquilo. Próximo. Item B. De novo, ó, fiz aqui o desenho dos elementos do espelho. Côncavo. Quando tem esse tracinho para trás é onde ele vai pendurado, né? Então aqui a parte, a superfície refletora está aqui. Então agora eu vou fazer de preto aqui. Ele está entrando pelo vértice. Ó, entrou pelo vértice. Muito cuidado, segundo A e segundo B, porque quando ele entra pelo vértice, ele tem que sair pelo vértice. Cuidado aqui, ó, tem que ser o mesmo ângulo, ó. Pode perceber que o meu ficou torto. Então, esse caso é um caso de transferidor. Usem um transferidor para fazer essa questão da prova. Sabe que eu sou chato, sou insuportável. Você vai ter que fazer a sua prova bimestral no caderno, me mandar. Então, aqui, ó, eu vou conferir. É só colocar um transferidor na tela na hora que eu estiver corrigindo a prova. Esse ângulo ele tem que ser igual. Tem que ser igual. Mesmo ângulo. Usem o transferidor. Ele tem que ser o mesmo ângulo pela lei da reflexão. E tem que ser igual a R. E tem que ser igual a R. Se você desenhar com um ângulo diferente, a imagem não vai formar onde ela deveria. Por isso que eu tenho que ser chato, tá? Por isso que essa parte aqui eu tenho que ser bem chato. Porque se você faz um ângulo totalmente torto aqui, ó, não dá em nada, tá bom? Bom, o que eu escrevo embaixo da B? Raio que entra pelo vértice, sai pelo vértice. Alguma dúvida até agora? Tá tudo bem. Deixa eu sair da frente. Tudo bem? Tudo bem. Raio que entra... Beleza, valeu. Raio que entra pelo vértice tem que sair pelo vértice. Vou já ir fazendo o desenho do C. Ó, o transferidor pode ser aquele transferidor pequenininho, de plástico, vai custar uns 50 centavos. É o preço de uma régua, tá? Transferidor pequenininho. Porque aí você consegue ver o raio, o ângulo que ele entra e o ângulo que ele sai. O item C, espelho côncavo. Quando você vai fazer uma prova mais importante, você pode levar o seu transferidor, a sua régua. Só não pode ter propaganda principalmente se tiver, transferidor que tenha propaganda com tipo tabuada, tipo aqueles lápis com tabuada, não pode essas coisas. Tem que ser tudo transparente, sem nada escrito. Só os números, lógico. Ó, agora entrou pelo foco, então ele vai sair paralelo. Esse raio notável, eu não costumo usá-lo. A caneta preta falhou aqui um pouquinho. Esse é um raio notável que eu não costumo usar, mas ele existe. Entra pelo foco, sai paralelo. Entra pelo foco, sai paralelo. Escreve aí embaixo do item C. O que foi? Você quer aprender também? Tô dando aula. Tô dando aula. Enquanto vocês copiam, eu vou desenhar o item D. Item D de dado.
Vem, vai lá. Quer dar oi? Dá oi. Fala assim. Oi. Fala oi. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Gracinha. Ficou com vergonha. Ela fica aqui querendo aparecer e depois ficou com vergonha. Ó. V, F, C, o item D. O C, tudo bem? C, todo mundo escreveu? Entra pelo foco, sai paralelo. Agora o item D, ele vai entrar pelo centro de curvatura. O raio está entrando pelo centro de curvatura, ó. Ó, ele entra pelo centro de curvatura e sai pelo centro de curvatura. Então é só desenhar uma setinha e escreve embaixo. Raio RI, raio incidente, que entra pelo centro, sai pelo centro. Só escrevam isso. Entrou pelo centro, saiu pelo centro. Acho que dá para fazer o E aqui embaixo. Ó, pronto. Chegamos na alternativa E. Cuidado com a alternativa E. Porque é um espelho convexo. Não é mais um espelho côncavo. Lembra? Eu expliquei lá na aula gravada. Ó, faz assim com a mão. Quando essa parte aqui, ó, onde eu coloco a sopa, pensando que meu braço com a minha mão forma uma colher, onde é o côncavo. Atrás da bunda da colher é o certo? Côncavo, convexo. Então, aqui, ó, no caso do item E, nós temos o convexo. Então, vamos dizer o que está acontecendo. Nós temos aqui... Tá errado aí na apostila os tracinhos, viu? Tá errado. Os tracinhos não podem estar para o lado de cá, não. Os tracinhos, eles devem estar para o lado de cá, ó. Arruma, por favor. Arruma que tá errado aí na apostila. Os tracinhos devem estar do lado de cá. Porque para esse espelho ser convexo, essa superfície aqui é refletora. Então tá errado na apostila de vocês. Arruma. Bom, no espelho convexo, não importa os elementos do lado esquerdo, do lado da superfície refletora. Só importa do lado direito. Então a gente coloca aqui o vértice. Droga. Vértice, foco e centro. Bom, o meu raio no item E é o vermelho, né? Ele está entrando paralelo. Entrou paralelo. Como que ele... No foco. Só que olha só. No espelho convexo, ele passa pontilhado para o outro lado, tá? E aí ele faz isso. Ele fica contínuo do lado esquerdo, mas você tem que fazer o pontilhado do lado de cá. Do lado direito, como se fosse do lado de dentro do espelho. Tá bom? Aí você vai escrever a mesma coisa. Raio que entra paralelo, sai pelo foco. E o último, o item F. Item F. Vértice, foco e centro. Ele vai... ele está entrando pelo foco nesse, né? Ó, ele faz isso, né? E aí aqui tem um pontilhado. Ele entrou pelo foco, e aí ele tem que sair paralelo. Só você desenhar para cá, ó. Então escreve aí. Entra pelo foco, sai paralelo. A 2 vocês não respondeu, só vou copiar aqui. Só vou colocar a resposta na lousa. Vou apagar o C e o D. Alguém perdeu algum? Quer que eu repito? Ou deu tempo de copiar todos? Todo mundo? O F eu não consegui fazer. O F? O F, Gabi, entra pelo foco, sai paralelo. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Eu saí da frente. Entrou pelo foco, saiu paralelo. Aí sai paralelo em linha normal, né? Não pontilhado. Isso. Ele sai normal, só que o que interessa pra gente é o pontilhado do lado de cá, no espelho convexo. Então, para título de formação de imagem, o que interessa pra gente é esse pontilhado. Que não tá dando pra ver porque minha caneta falhou, né? Mas tem um pontilhado aqui, ó. É ele que interessa pra gente.
Só que ele sai paralelo do lado esquerdo, do lado do refletor. Isso mesmo. Bom, ó, o 2, vocês vão ter que me falar se é verdadeiro ou falso olhando o 1, tá bom? Então, vocês me falam olhando o 1. Apenas imagens reais são projetáveis sobre o anteparo. Imagens reais são as imagens que o espelho côncavo forma, tá bom? Para quem ainda não assistiu à aula gravada. Essa questão, para quem ainda não assistiu, é mais difícil. Esse item A. O espelho côncavo, ele forma imagens reais, porque ele forma imagens do mesmo lado que está a superfície refletora. É como se não fosse do lado de dentro, é do mesmo lado. Então, quando ele fala apenas imagens reais são projetáveis sobre o anteparo, sim. Porque se eu coloco, por exemplo, turma, um anteparo aqui do meu lado, um anteparo pode ser aquela tela que desce lá na lousa, quando põe o projetor. Você quer falar, Gabi? Desculpa. Não, quero não, está aberto. Beleza. Ó, então, sabe aquela tela que eu ponho para projetar na escola? Então, aquilo ali é um lugar, é um anteparo projetável. Então, se eu estou na frente de um espelho côncavo, a imagem, o objeto que eu coloco na frente do espelho, a imagem dele vai projetar ali, naquela tela. Então, a primeira é verdadeira por isso. O espelho convexo não faz isso, só o côncavo. Isso está lá na aula gravada, tá? B. Somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis. Somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis. Qual é a diferença da B para A? A A fala apenas imagens reais são projetáveis. A B, somente espelhos côncavos fornecem imagens projetáveis. Essa é falsa. A A é verdadeira, essa é falsa. Ó, imagens reais podem ser projetáveis, mas não é só o espelho côncavo que fornece imagens projetáveis. O espelho plano também faz isso. Tá? O convexo não, mas o plano pode fazer isso. Então, a B é falsa. Sim. Tudo bem? Sim. C. Os espelhos convexos permitem aumentar o campo visual? Para quem viu a aula gravada, sabe se é verdadeiro ou falso. Para quem não viu, pode dar uma olhadinha na imagem da página... Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu ver. Dá uma olhadinha. Página 32. Oi, não ouvi. Na página 32 tem. 32? Deixa eu ver. 32. Eu tava procurando aqui uma imagem bacana, mas na 32 tem. Olha lá, ó. A imagem que ela falou da página 32... você consegue, com o espelho convexo, presta atenção, você consegue aumentar o campo visual, porque o seu objeto, você vai conseguir ver ele menor. Dá uma olhada aí na imagem de espelho de segurança, né, de algumas lojas, principalmente lá no Brás. Eles têm bastante desses espelhos, porque o espelho convexo ele aumenta o campo visual, ele diminui o tamanho do objeto, mas ele aumenta o campo visual. Então, essa é verdadeira. Está acontecendo na página formação de imagem da página 35. Você vê a imagem menor, só que aumenta o campo visual. Voltando, item D. Ao aproximarmos um objeto real, sua imagem aumenta. Para fazer uma comparação entre assistir os meus desenhos, entre o primeiro desenho que eu fiz e o terceiro. A imagem aumentou, sim ou não? Do primeiro para o terceiro. Quem já do primeiro desenho que eu fiz para o terceiro, a imagem ficou maior? Sim ou não? Professora, eu vi a aula, mas eu não vou lembrar qual que é o seu primeiro e terceiro desenho. Tá bom, eu vou te falar qual é. Ó,
O meu primeiro desenho é o que está na página 37. É a formação de... A primeira e única formação de imagem lá em cima na página 37. Esse é meu primeiro desenho. O meu segundo desenho é a última da página 36. E o meu terceiro é a penúltima. Está aumentando, não está? Vocês estão percebendo que a imagem está aumentando o tamanho delas? Por que está aumentando o tamanho da imagem? Porque o objeto está se aproximando do côncavo. Olha lá, ó, o objeto ele estava antes do centro, depois ele ficou exatamente sobre o centro, e na última indicação que eu dei para vocês, o objeto se aproxima do espelho, maior é a sua imagem. Façam os desenhos na mesma ordem que eu fiz, tá? Na aula gravada. Alguém quer falar? Não? Façam os desenhos na mesma ordem, por favor, que aí vocês vão entender isso melhor. Então, a D é verdadeira. Deixa eu ir colocando aqui na lousa, porque eu não coloquei, né? A 2, por enquanto, tá verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E tem E. Tanto em espelhos côncavos quanto em espelhos convexos, não existe a formação de imagem quando o objeto é posicionado sobre o foco. Verdade ou mentira? Verdade. Objetos que estão sobre o foco não formam imagem. E os cineastas usam muito esse truque para filmes de vampiro, né? Vampiro não vê sua imagem no espelho. Eles usam muito esse truque. Truque fácil de fazer, moleza de fazer, e que muita gente não conhece, então acaba acreditando, né, naquela ficção ali do que está acontecendo. Você pode não ver a sua imagem. Eu não sei se é vampiro, não sei se é fantasma, não sei o que é. Alguém não se vê, né, no espelho. Então, nesse caso aqui, o que é? Quando o objeto está sobre o foco. Tudo bem? Dúvida, pergunta? Não. F. Para um objeto real, todas as imagens reais são invertidas. E todas as imagens virtuais são direitas. Turma, também depois que você assistir às aulas, fizer os desenhos, você vai perceber que essa é verdadeira também. Tá? Para um objeto real, para um objeto qualquer que eu coloco na frente do espelho, ou côncavo ou convexo, sempre que a imagem for real, ela é invertida, e sempre que ela for virtual, ela é direita. Isso tem a ver com as classificações da imagem, tá? Existem 2 imagens virtuais e 3 reais. E uma que não forma, que é quando ele está em cima do foco, tá? Das 6 imagens, 3 são reais, 2 virtuais e uma não forma. Tudo bem? Última, G. Um espelho de raio de curvatura igual a 60 tem distância focal igual a 60? Distância focal é a mesma coisa que raio de curvatura? Sim ou não? Distância focal é a mesma coisa que raio de curvatura? Resposta: não. Falso. Ó, o raio de curvatura é a mesma coisa que o centro. Portanto, foco é igual a raio dividido por 2. Falei também dessa fórmula lá na gravada. E ela está na página... Acho que é lá perto da 32, hein? Que a Gabi falou aquela hora. Deixa eu ver. Ela tem que estar por aqui em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho. Sinceramente, eu não achei. Mas ela existe, tá? Acreditem em mim. Mas eu não achei, não. Pode ser que esteja um pouquinho mais para frente, não sei. Não sei, acho que a apostila não colocou. Mas existe, tá? Outra coisa extremamente importante que eu posso ter esquecido de falar. Quando você coloca os elementos aqui, ó, em cima do eixo principal, a distância do vértice ao foco tem que ser a mesma distância do foco até o centro. Senão você vai formar sua imagem errada. Então você vai pegar uma régua. Se do vértice até o foco tem 5, do foco até o centro também tem que ter 5. Porque aí do vértice até o centro vai ter 10, porque ele é meu raio de curvatura. Tá bom? Então, foco é igual a raio dividido por 2. Beleza? Tudo bem? Escrevam isso, hein? O exercício 3,
eu deixei o trabalho da semana, tá? Eu deixei como se fosse o trabalho da semana. Não precisa fazer de novo, porque quem já assistiu sabe como é o trabalho, então não precisa fazer de novo o 3, porque é o que eu peço no trabalho. Agora eu vou apagar para a gente ir para o quarto exercício. Não que eu não queria dormir essa hora, que eu acordei cedo, já corrigi muita prova, mas agora a gente vai para o quarto exercício. Presta atenção. Já corrigi todas que me mandaram até terça, tá? Faltam só as da quarta-feira. Quem mandou na quarta eu ainda não corrigi. Ó, estilo de exercício da prova, a partir do quarto. Então faz aí um asterisco, PQP, possível questão de prova, PUC do Paraná. Vou anotar todas as informações que são importantes. Deixa eu só colocar aqui página 39. Exercício 4. É difícil não... Ó, de novo eu insisto, é difícil não olhar para ver como vocês estão aí fazendo, porque às vezes eu não sei se eu estou muito rápido, se eu estou muito lento, se vocês já copiaram. E quando eu não escuto, então, fica pior ainda. Mesmo vocês falando, tá difícil de eu escutar. Mas vamos lá. Um espelho côncavo produz uma imagem real, invertida, do mesmo tamanho que um objeto situado a 40 centímetros de distância. A única coisa que ele deu para a gente aqui, de números, foi os 40 centímetros. O que são os 40 centímetros? Os 40 centímetros são, ou é, a distância da imagem formada. Distância da imagem formada, na fórmula da fimose, fórmula que a Fernanda gostou, da fimose, é o pelinha. 40 centímetros. Pelinha é a distância da imagem ao espelho. Beleza. Pergunta. Podemos afirmar que a distância focal do espelho é... Qual é o F? Qual é o F? Bom, esse exercício ele pode ser... Você pode levar... por exemplo, se ele caísse no Enem, você podia levar os 3 minutos propostos para cada exercício, ou até mais, ou você pode fazer ele em 30 segundos. Como que vocês preferem? Demorar até mais de 3 minutos ou fazer em 30 segundos? Responda. Pode fazer em 30 segundos. 30 segundos é melhor, né? Só que para fazer em 30 segundos, Larissa, a gente tem que ler esse enunciado com muita calma e sublinhar a seguinte coisa. Ó, um espelho côncavo produz uma imagem real invertida do mesmo tamanho. Sublinha do mesmo tamanho. Pode sublinhar. Do mesmo tamanho. Vocês pensam que os professores de outras escolas ficam fazendo aquelas 6 formações de imagem? Faz não. Eu dou aula para vários alunos, aula particular para vários alunos de outras escolas. Ninguém faz essas imagens que eu fiz não com vocês na aula gravada. A maioria dos alunos não sabe o que vocês, quem assistir a aula gravada, vai saber, tá? Qual é a formação de imagem que possui o mesmo tamanho? Alguém tem que me responder. Qual é a formação de imagem dos desenhos que eu fiz que possui o que você sublinhou, o mesmo tamanho que o objeto? Me diga. Aonde o objeto está para ficar com o mesmo tamanho a sua imagem? No centro de curvatura? Perfeito, Larissa. Perfeito. Não é todo mundo que sabe isso. De verdade, vocês são privilegiados, porque a maioria dos professores tem preguiça de fazer esses desenhos. Então, a Larissa acabou de me falar que é quando o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura. Qual a relação entre o centro e o foco? O centro não é a mesma coisa que o raio? Então, foco é igual ao centro dividido por 2. Ou foco é igual ao raio dividido por 2. Se o objeto tem o mesmo tamanho, se a imagem tem o mesmo tamanho que o objeto, significa que ele está sobre o centro de curvatura. Portanto, foco é igual a 40 dividido por 2, 20. Alternativa A. Acabei. 30 segundos para fazer. Nem sei se levou 30 segundos. Depois que a Larissa me falou que ele está sobre o centro, nem sei se leva 30 segundos. Agora, você quer fazer pelo jeito difícil? Quer fazer pelo jeito difícil? Beleza, pode fazer pelo jeito difícil. Que é qual? Você vai usar aqui a fórmula da fimose.
Você vai pôr 40 aqui, você vai ter que descobrir aqui o P, né, que é 40 também, sabendo da formação da imagem, e aí você vai resolver essa equação matemática aí. Pode ser 3 minutos se você não tiver uma habilidade matemática tão grande, tá? Se você tem uma determinada habilidade, você leva até os 3 minutos, 1 minuto e meio. Mas o jeito mais fácil é esse. Tudo bem? Fácil? Turma, eu não fiz de bobeira aqueles 6 desenhos. Eu não estou enchendo o saco de vocês com régua, transferidor, de bobeira. Aquelas imagens, elas são super importantes. Vira a página. Página 40. Professor, Diga. você falou, a distância do foco e do vértice é a mesma do que a distância do centro e do foco, então. Sim. Só que a distância do centro para o vértice é o dobro do foco para o vértice. Perfeito, Larissa. Entendi. Perfeito. Perfeito. Ó, por quê? Ó, quando você constrói seu espelho côncavo, coloquei aqui meu eixo principal, coloquei aqui o vértice. Agora você deve pegar uma régua, medir. Tá, o enunciado me falou que do foco até o vértice eu tenho 10 centímetros. Portanto, com certeza, do centro até o foco eu também tenho que ter 10. Aqui eu tenho a 20. Tá? Tem que acontecer, isso é regra, não pode mudar, tá? Porque esse espelho ele é uma calota esférica que foi cortado no meio. Então esse é o raio, então o foco tem que ter metade do raio. Tá bom? Não esqueçam que o centro e o raio eles estão no mesmo. Vou apagar isso. Vou deixar o espaço do lado lá para a gente fazer o 5. Exercício 5. Considere um espelho esférico com raio de curvatura igual a... Então, se o raio tem 40, quanto que mede o foco? Quanto mede o foco se o raio tem 40? 20? 20. Muito bem. Nós temos um objeto de 6 centímetros. Esse é o tamanho do objeto, ele é chamado de centímetros, que está posicionado a 30 centímetros do espelho. É o quê? 30 centímetros do espelho. Caracterize a imagem formada. Quer fazer do jeito difícil ou do jeito fácil? Jeito fácil, né? Eu tenho que saber as imagens, né? Tenho que saber aquelas formações de imagem. Então, eu vou fazer aqui meu desenho, ó, rapidinho, não precisa, se você já sabe. Vértice, foco. Se o foco está a 20, presta atenção nisso, hein? Se o foco está a 20 e o objeto está a 30, onde está o meu objeto? Ele está antes, sobre ou entre? Me responda. Antes do centro, sobre o centro ou entre o foco? Onde está meu objeto? Entre o centro e o foco? Procure o desenho que o objeto está entre o centro e o foco. E agora me fala, qual é a classificação dele? O que ele é? O que a imagem formada é? É real, ampliada e invertida? Imagem formada é. Perfeito. Real, invertida e maior. Perfeito. Quer fazer pelo jeito difícil? Você vai pegar esses dados, jogar na fórmula da fimose, depois jogar na fórmula de aumento linear para descobrir isso que a gente descobriu só lembrando do desenho que foi feito na aula. Olhem essa aula com muita calma. Façam esses desenhos muito bem feitos no seu caderno. Não tenha medo de gastar folha. Usa a quantidade que tem que gastar de folha aí. Faça desenhos grandes para você ver. Eu vou pedir esses desenhos na prova. Não tem como fazer a questão sem o desenho. E eu vou olhar detalhe por detalhe do desenho, tá? Não vai ser igual essa prova, que eu sei que uma fonte faz, alguns copiam, né? E aí a gente tem várias vezes o mesmo erro. Não tem como fazer isso no espelho. Porque eu quero ver o seu desenho. Não tem como você copiar o desenho do colega. Se você não tiver um transferidor, você vai fazer torto o seu colega não. Aí você vai perder ponto. Presta atenção.
Tá, né? O problema nem é essa questão do ponto, porque a maioria já passou, né? A maioria já, com as notas da mensal, eu já percebo lá na planilha que a maioria já passou de ano. O problema não é o ponto. O problema é você perder ponto, não na minha prova, é lá na frente. Quando você fizer uma prova que está valendo mais coisas, tá? Agora, no item B, ele quer saber o seguinte. E se o espelho fosse convexo? Se o espelho fosse convexo, como que seria a classificação da imagem? Quantas imagens existem para o espelho convexo? Quem que vai me responder? Uma só? Só uma. Só a Larissa tá viva aí, hein? Só tem uma. E qual é a classificação da imagem para o espelho convexo? Virtual, reduzido e direita. Perfeito. Virtual. Vou colocar direita e menor. Ó, a apostila, eu ouvi a Larissa falando reduzida, eu lembrei. A apostila, ela usa esse termo, né? Reduzido. Eu não gosto, eu não uso. Eu uso sempre a palavra menor. Vocês vão perceber que eu vou usar sempre a palavra nunca ampliada nem reduzida, igual a apostila faz, tá? Eu prefiro usar dessa. Olha só, dá uma olhada nos cálculos da minha 6B. Percebe a quantidade de cálculo para chegar nisso? Precisa? Não. Só existe uma formação de imagem para espelho convexo. Quem sabe aqueles desenhos está pulando na frente de um aluno que o professor teve preguiça e não fez os desenhos. Ou o aluno que não entendeu como montar os desenhos. Então, turma, usem e abusem dos desenhos. Eu vou baixar a lista de presença, porque falta 4 minutos, mas eu quero fazer a 6, porque a 6 caiu. Porque ela caiu na prova do ano passado. Vou apagar. Professor, você não vai falar as notas? As notas, elas não estão nesse computador, Fernanda. Desculpa. Eu até gostaria mesmo de passar para vocês. Depois eu posso tentar tirar uma foto e mandar para vocês, uma foto do diário. Porque eu não dou, Fernanda. O meu, que tá aqui em cima de mim, no meu quarto. Depois eu pego, tá? E eu tiro uma foto e mando, e aí a Bianca põe no grupo. No grupo para todo mundo ver, tá bom? Combinado? Ai, tá bom. Mas então, assim, ó, em geral, o pessoal foi muito bem. Ó, vamos fazer assim, ó, eu não quero começar e ter que parar no meio das 6. Eu não quero começar e ter que parar no meio. A 6, ela é muito importante pra gente deixar só pra semana que vem. A 6 completa a semana que vem, a 6 e a 7. Não deixem eu esquecer, por favor. A 6 e a 7, elas devem ser feitas na aula da semana que vem. A aula gravada já está no YouTube, a próxima de segunda-feira. Eu gravei lá da escola ontem. Eu estou explicando de refração. Refração é algo também muito importante. Deixa eu falar, aproveitar que a Fernanda falou da prova, nesses 2 minutos que faltam. As notas foram muito... só que a maioria insiste em errar aquela questão do relógio. Eu não entendo por quê, mas a grande maioria insiste em errar a questão do relógio. Presta atenção. Eu peço até desculpas pro Ícaro. O Ícaro não. Foi o Ícaro? Perguntando precisava do desenho na prova, do relógio. Não precisava do desenho. Só que olha só o relógio aqui. Esse aqui é o relógio. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que hora que estava marcando na prova? Quem lembra? Acho que era 2h45, né? Eu acho que era 9h45. 9h15. Era 9h15. 9h15. Beleza. 9h15. O 15 é o ponteiro dos minutos, que é aquele ponteiro grandão. Então, o 15, ó, ele tá aqui. Tá aqui. E o ponteiro das horas, ele tem que estar exatamente sobre o 9? Ele tem que estar aqui exatamente sobre o 9? Não. Ele tem que ter uma determinada inclinação. Porque ele já passou do 9. Ele vai estar exatamente sobre o 9 quando forem 9 horas. Mas são 9h15. Então, o ponteiro do minuto chegou no 15, o ponteiro da hora, ele já está mais ou menos aqui, ó. Se eu fosse
fosse prolongá-lo, né? Ó, ele está mais ou menos aqui. Beleza. Fazendo a reflexão para um espelho, né? Plano. Do lado de cá, o que nós veríamos? Ó, nós veríamos esse ponteiro. O dos minutos estaria exatamente aqui, sobre o 45, né? Que é 9 aqui, né? 9 é 45. E esse ponteiro aqui, ó, quando eu fizesse essa reflexão, ele estaria assim. Então, se aqui eu tenho 12, 1, 2, o 3 está aqui. Portanto, aqui são 2 horas. Resposta, 2 horas e 45 minutos. Muitos alunos erraram essa questão. E aí ela valia 2, perdeu 2 pontos aí de bobeira. Eu tive que perguntar para 5 pessoas da minha família. Foi horrível. Sabe por quê, Fernanda? Porque a gente não está mais acostumado, né? É só relógio analógico. Então a gente não está acostumado. Só que as provas de vestibular e o Enem estão cagando para isso. Eles não querem saber se a gente está acostumado ou não. Espelho plano vai cobrar isso? Vai. Eles estão cagando se você não sabe o enantiomorfismo. Teve uma prova que eu corrigi hoje, que o aluno, em vez de escrever máscara na reflexão, escreveu mácara. Desculpa, a questão está errada. Porque mácara é S, não é mácara. Pelo amor de Deus, é uma prova. Vocês não estão brincando, vocês estão fazendo um negócio sério. Tem que levar a sério e prestar atenção. Faz a prova, olha de novo. Errar o enantiomorfismo não foi só essa. Tudo bem, foi um erro assim dos que eu vi, foi um dos piores. Esqueceu uma letra. Mas teve gente que vai lá e escreve tudo certo e deixa o E, por exemplo, no lado, o lado original do E, quando o E deveria estar do outro lado. Perde a questão. Não lembra? Eu falei isso antes. Tem que tomar cuidado, A questão 5, a maioria acertou, que era 15 e 30, né? Um era 15, outro era 30. A 6, item B, era 2, a maioria também acertou. A 1 era muito fácil, né? Do papel vegetal. Alguns colocaram nuvem, não lembro mais. Colocaram as coisas certinhas. A 2, se eu não me engano, dava 5. Essa aqui era 3, né? Eu acho que essa aqui era 4. A 3 era todas as cores coloridas, menos amarelo e branco. Também não podia ter o branco. Quem esqueceu do branco perdeu meio ponto. Acho que era isso. Mais alguém quer falar alguma questão da prova? Alguma dúvida que ficou? Não? Não mesmo? Então, beleza. Foi isso. Então, assim, as notas, eu acho que as mais baixas foram 7, por errar 2 aqui, mais 1 lá no enantiomorfismo. Então, no geral, a nota foi muito boa. A maioria 10, 9. Oi, Igor. Então, na questão aí do 2,45, eu só coloquei 2,45. Eu não desenhei nada, não. Tá certo? Tranquilo, Igor. Tranquilo. Não precisava fazer o desenho. Não precisava. Se você colocasse só lá a hora, 2h45, fechou, tá certo? Tá perfeito. Então tá bom. Beleza. Tá certinho, tá bom? Turma, então é isso, ó. Quem quiser, assista. Quem quiser, não. Assista as videoaulas. E aí, se você quiser tentar o 6 e o 7, você vai estar fazendo uma boa coisa para você. Faça um caderno de atividades e amanhã a gente tem a nossa segunda trilha que fecha no Positivo On, sexta-feira. Amanhã, sexta-feira, fecha a segunda trilha no Positivo On. Façam, porque alguns perderam a primeira e ela é importante. A nota dela é importante. Então, faça, tá? O 8 do ITA não precisa dessa página, mas se você quiser fazer o 6 e o 7, é interessante já tentar, tá bom? Turma, bom final de semana. Valeu. Qualquer dúvida, vocês me mandam mensagem que eu respondo, tá? Abraços a todos. Tchau, professor. Bom final de semana. Tchau, valeu. Pra vocês Tchau, também. professor. Valeu, obrigado pela ajuda.